Alguém está disposto para receber alguma coisa na parte de Deus? Ok. Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Alguém está pronto hoje? Alguém está disposto para receber algo na parte do Senhor? Sabe, Deus, quando quer fazer alguma coisa no meio do seu povo ou na vida dos seus filhos, há sempre uma coisa que Ele envia. Sabia que Deus se preocupa tanto com você? Se preocupa muito com você. Eu quero começar aqui, Salmos 107, versículo 19. Em sua aflição clamaram ao Senhor, e Ele os livrou de seus sofrimentos. Versículo 20. Enviou a sua palavra, e a palavra curou e os resgatou da morte. Sempre que Deus quer fazer algo no meio do povo que clamaram, não enviou outra coisa, disse, enviou a sua palavra. A palavra tem a habilidade para criar tudo o que você necessita. Nunca se esqueça disso. Tudo que você necessita, a sua habilidade criativa está na palavra de Deus. Ou seja, até Deus, para criar tudo o que Ele queria, utilizou a sua palavra. E nós, como filhos de Deus, nascidos da mesma natureza como Deus, e estamos em Deus, a única forma de nós criarmos as coisas que nós necessitamos é através da palavra. João capítulo 1, versículo 1. Alguém está aqui? No princípio era o... Ok. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Não se esqueça que o verbo mesmo é a palavra, amém? Ele estava no princípio com Deus. Voltando no versículo 1, a coisa eu quero esclarecer ali. Só para ficar claro, é melhor colocar mesmo King James. KJV. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio era a palavra. E a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. No princípio era a palavra e a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Acho que esse seria o melhor versículo a começar a Bíblia. Isso, no princípio era a palavra. A palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Versículo a seguir. Ele, a palavra, estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas através dele. Sem ele que? A palavra, nada do que existia, nada do que existe teria sido feito. Todas as coisas foram feitas através de quê? Da palavra de Deus. Sem a palavra, nada do que existe poderia ser feito. Meus amados, tudo o que você precisa criar está na palavra de Deus. Ou seja, Deus e a sua palavra é a mesma pessoa. Nunca separa a palavra de Deus do próprio Deus. A natureza de Deus está nas suas palavras. O caráter de Deus também se encontra nas suas palavras. Se você quer conhecer como é que Deus é, leia a sua palavra. Porque ninguém é diferente das suas palavras. Eu digo sempre, se você quer apanhar um mentiroso, ele deixa falar. Porque ele nunca será diferente das suas palavras. Por mais que ele te mente muito tempo, você dará conta que ele é mentiroso. Porque ninguém é diferente das suas palavras. Por mais que alguém te diga que tem bom caráter, lhe dá tempo. As suas palavras vão sempre lhe identificar. Porque ninguém é diferente das suas palavras. E Deus sempre expressou o seu caráter na sua palavra. Diz, todas as coisas foram feitas através dele. E sem ele que é a palavra, nada do que existe teria sido feito. Versículo a seguir. Nele estava a vida, nele que é a palavra. E a vida era a luz dos homens. Outra forma de dizer, a palavra é a luz dos homens. Ou seja, aonde você encontra a escuridão, leva somente a palavra. É por isso que Davi diz, a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Quer dizer, sempre que ele encontrava a escuridão, usava a lâmpada que era a palavra de Deus. Versículo a seguir. E a luz resplandece nas trevas. Diz que a palavra é a luz dos homens.
Disse a luz, que é a palavra, disse resplandece nas trevas. Põe-me NVT aqui, nova versão transformadora. A luz brilha na escuridão e a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nenhum homem que maneja a palavra é dominado pela escuridão. Ou seja, a bruxaria só reina onde há ignorância. Se você quer ver onde reina a bruxaria, o primeiro elemento que você vai encontrar é a ignorância. A ignorância é a mãe da bruxaria. Sempre que há ignorância, a bruxaria está dominada. Aonde a palavra reina, diz que a escuridão jamais... Eu gosto daquela versão que diz que a escuridão jamais prevaleceu contra a palavra. Ou seja, quando a luz começa a vir, quando a verdade começa a aumentar em ti, não há bruxaria que vai dominar sobre você. A luz brilha na escuridão. E a escuridão nunca conseguiu apagá-la. Nunca. Quando alguém diz nunca conseguiu apagá-la, quer dizer que tenta todas as vezes lutar contra a luz, mas nunca consegue. Cristo disse, vocês são a luz do mundo. Tu não precisa ser luz no céu, só no mundo. Disse que você não é luz no céu, disse você é a luz do mundo. Todo o sistema do mundo nunca terá domínio sobre você. Sabe, se nós apagarmos essas lâmpadas todas, aqui tiver uma escuridão, mesmo que eu acender um fósforo, você vai notar que você vai conseguir me ver por causa daquilo. Não importa qual é a pequena a qualidade da luz que você tem, mas basta ter a luz, você saberás o caminho. O que te falta às vezes não é não conhecer o caminho, é a falta de luz. Porque quando não há luz, tu não saberás qual é o caminho a tomar, qual é a decisão a seguir. Versículo a seguir. Deus enviou um homem chamado João, continua, para falar a respeito da luz, a fim de que por meio de seu testemunho todos crescem. Ele não era luz, mas veio para falar da luz. Não era luz, mas veio para falar da luz. Versículo a seguir. Aquele que é verdadeira luz, que ilumina todos, estava chegando ao mundo. Aquele que é verdadeira luz. Aqui me põe a NVI. Vai já num lugar. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Estava chegando ao mundo. Não importa que tipo de homem que você é, se você é bruxo, se você é quimbandeiro, a verdadeira luz dominará sobre você. O que isso significa? Ele estava chegando no mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Ou seja, a luz traz à tona todas as obras de qualquer pessoa. Por mais que você se esconda na escuridão, quando a luz vem, saberemos quem é você. Está chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Versículo a seguir. Aquele que é a palavra estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo a seguir. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Versículo a seguir. Mas a todos quanto o receberam, aos que creem em seu nome, deu-lhes o direito, noutra versão diz, deu-lhes o poder de se tornarem, de serem feitos. Põe-me ACF aqui. ACF coloca bem. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder. Quando eu falo ACF, é Almeida Corrigida, hein? Não é um termo do outro mundo. Yeah. Sabe o que é bom ler várias versões? Te ajuda. Você encontra a linguagem mais simples de interpretar as coisas. Então, o que eu faço aqui é apenas um jogo de várias versões bíblicas. ACF, nova versão internacional, nova tradução, linguagem de hoje. É só para te ajudar a encontrar um entendimento que te ajuda a entender as escrituras. Entenda, nessa fase que a igreja está indo, é importante que os cristãos saibam sobre a Bíblia. Nós estamos aí numa fase em que a igreja física será um pouquinho difícil. Será um pouquinho difícil. E se você não conhecer as escrituras por você mesmo, eu não sei o que será de ti. Paulo dizia na igreja de Éfeso, quando estava a se apartar, disse, olha, quando eu ir embora, disse, muitos virão. Os lobos virão. Disse, quando eu ir embora, disse, muitos virão. Com algumas doutrinas que alguns vão... Entenda, estamos chegando numa fase em que as pessoas escolhem as pregações que querem. Tipo, essa pregação, como fala muito sobre aquilo que ele faz, não gosta. Esse pregador não lhe gosta, ele é muito frontal comigo. É para ser com quem então? Verset suivante. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas nasceram de Deus.
Ou seja, nesse versículo, o que a Bíblia está a dizer? Dans ce verset, qu'est-ce que la Bible dit? Diz que não nasceram da carne, que Il a é o dit- homem que aceita Cristo. Ils ne sont pas nés. L'homme qui est né de Christ, qui accepte Christ, il n'est pas né de la chair. Nós somos nascidos da palavra de Deus. Nous sommes nés de la parole de Dieu. Se somos nascidos de Deus, como Deus é a palavra, logo nós somos nascidos da palavra de Deus. Et si nous sommes nés de Dieu, et Dieu étant la parole, nous sommes nés de la parole de Dieu. Se você tirar o peixe no mar, Si tu enlèves le poisson de por la mais mer, que ele se mantenha vivo por alguns dias, même si il peut survivre durant quelques até jours, não vou dar dia, algumas horas, même quelques heures, como não é da sua natureza onde ele está sem o mar, comme là où il est, ce n'est pas, ça n'a rien à voir avec sa o nature. oxigênio é tão forte fora do mar, L'oxygène est très fort hors de la mer. você dá um tempinho, o peixe começa a morrer. Tu vas donner un temps, un petit temps, et le poisson commence Você à é mourir. nascido da palavra de Deus. Tu es né de la parole de Dieu. Desde o dia que tu aceitaste Cristo como Senhor e Salvador, Dès le jour que tu as accepté Jésus-Christ a comme Seigneur et natureza Sauveur, que habita dentro de ti é a natureza da palavra de la Deus. nature qui habite en toi, c'est la nature de la Tu parole não de Dieu. tens como viver sem a palavra de Deus. Tu n'as pas comment vivre sans la parole de Dieu. Sabe qual é o problema do cristão hoje? Tu sais quel est le problème des chrétiens Ele aujourd'hui? aceitou Cristo como Senhor e Salvador. Il a accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Mas ele Sauveur. esqueceu que há um princípio de ver essa vida que ele recebeu em Cristo. Mais il a oublié qu'il y a des principes pour vivre cette vie en Christ. Não tens como viver fora de Cristo, ou seja, fora da palavra de Deus. Tu n'as pas comment vivre hors la parole de Dieu. Quando tu vens aqui e diz, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Quand tu viens devant Christ et tu dis, je t'accepte comme Seigneur et A Sauveur. partir daquele dia, Dès ce a jour-là, partir daquele segundo que você aceitaste, dès ce seconde-là que tu as accepté, tu te tornaste uma nova criatura. tu es devenu une nouvelle créature. Essa nova criatura, Et cette nouvelle créature, essa nova natureza, et cette nouvelle só nature funciona com palavra de Deus. ne fonctionne qu'à la parole de Dieu. Diz, não nasceram do sangue, Ils ne sont pas nés du sang, nem da vontade da carne, ni de la volonté de la nem da chair, vontade do homem, ni de la volonté de l'homme, mas de Deus. mais de Dieu. Versículo a seguir. Verset suivant. O verbo se fez carne, ou seja, a palavra. Aqui põe-me a NVT ou NVI. Aqui diz: assim a palavra se tornou ser humano, carne e osso. A mesma palavra que poderia ser algo que você. Quando imagina que o senhor falou amém, você não toca amém, só ouve amém. Diz: esse som se fez carne. Imaginez quand je parle amen, tu écoutes. Et la Bible dit que ce son-là s'est fait chair. Eu gosto como é que João escreve isso. J'aime comment Jean décrit cela. Aquela palavra Il a dit, cette parole se fez carne. s'est fait chair, Aqui se tornou ser humano, carne e osso. est devenu un homme E avec habitou chair, entre nós. et habité entre nous. Supostamente a palavra tem que ser. Se você ler Gênesis, Si tu lis Genèse, quando Adão peca, quand Adam pêche, a Bíblia diz que Deus veio visitar Adão. la Bible déclare que Dieu vient visiter Adam. Chamava Adão, Il appelait Adam, aonde tu estás? où es-tu? Supostamente tinha que ser a mesma forma que essa palavra tinha que ser. Il fallait que cette même parole soit comme ça. Os encontros de Deus com Adão nunca foram físicos. Adão nunca viu Deus, só ouvia acerca de Deus. Le rencontre de Dieu et Adam n'était jamais physique. Agora João está dizendo, esse som que Adão ouvia tornou-se carne e osso. Mais maintenant, Jean dit que ce son-là qu'Adam écoutait est devenu chair. Ok, para te ajudar bem. 1 de João, capítulo 1, versículo 1. Ça va, 1 Jean chapitre 1, verset Primeira epístola de João. 1. Põe-me ACF. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos olhos, o que temos contemplado, e as nossas mãos tocaram a palavra da vida. My God. João está dizendo, o que nós apenas ouvíamos, Jean dit ce que nous avons entendu apenas víamos, et nous avons seulement vu. as nossas mãos tocaram a vida. Et nos mains ont touché la vie. Quem pode tocar a vida? Qui peut toucher la vie ici? João disse, nós tocamos a vida. Jean dit nous avons touché la vie. Tocaram da palavra da vida. Versículo a seguir, ele ainda continua muito bem. Verset Porque a suivant. vida foi manifesta. Nós a vimos, testificamos dela e vos anunciamos a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Isso nós a vimos.
Nous l'avons vu. Nós a vimos. Nous l'avons vu. É a mesma coisa que João dizer, a palavra se fez carne. C'est la même chose que Jean dit, la parole s'est faite chair. Aquele Deus que nós ouvíamos apenas, C'est Dieu-là que nous se fez entendons carne e seulement. osso. Il est devenu E homme. habitou no meio de nós. Et il habitait entre nous. A única coisa que Deus nos dá para criar qualquer coisa chama-se a sua palavra. L'unique chose que Dieu donne, c'est sa parole. Meus amados, Mes bien-aimés, a palavra tem habilidade criativa. la parole a une habilité créative. Não ignora a palavra de Deus. N'ignorez jamais la parole de Dieu. Tudo que você quer criar, começa com as tuas palavras. Tout ce que tu veux créer commence par tes A paroles. Bíblia diz, a vida e a morte La estão Bíblia no declara- poder da língua. La Bible déclare que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ou seja, aquilo que você proclama, ou traz de vida, ou traz a morte para Ce você. que tu proclames ou amène la vie ou même amène la mort. Depende daquilo que você declara Ça todos os dias. dépend de ce que tu déclares chaque jour. A tua vida vai na direção das tuas palavras. Ta vie va en direction de ta parole. Alguém ouviu isso bem? Est-ce que quelqu'un a écouté bien A cela? tua vida vai na direção das tuas palavras. Ta vie va en direction de tes paroles. Se você proclama, eu vou morrer assim, você vai morrer mesmo Si assim. tu proclames que tu vas mourir comme ça, ainsi va Se t'arriver. você continuar a proclamar, nenhum bruxo vai me comer. Nunca vai acontecer que um bruxo venha te comer. Si tu proclames qu'aucun sorcier va te manger, ainsi va t'arriver. Eu gosto daquelas tias. J'aime ces Não tantes-là. são cristãos. Elles ne sont pas des São chrétiennes. aquelas tias na família que, quando falam, todo mundo tem medo. Sont les femmes, quand elles parlent dans des familles, et tout le monde a Sabe peur. o que essas tias têm, hein? Tu sais ce que Oh. ces femmes Entenderam? ont compris. Elas não são bruxas. Elles ne sont pas des Entenderam o sorcières. princípio do poder das palavras. Elles ont compris les principes du pouvoir de la Eles parole. chegam, quem tentar nos meus filhos vai me conhecer. Ils arrivent à dire, qui tente à mes fils, Ela não vai na ils vont me igreja. comprendre. Elle ne va jamais à Nunca l'église. aceitou Jesus. Elle n'a jamais accepté Christ. Mas a sua boca Mais sa bouche tenta só nos meus filhos. tente avec mes enfants. Aquele que tentar nos meus filhos Celui qui va tenter à mes enfants vai comigo embaixo da terra. va avec moi sous la terre. Todo bruxo tem medo dele. Et tous les sorciers Porque eles vont sabem que ele savoir. conhece o poder das suas Parce palavras. qu'ils connaissent qu'elle connaît le pouvoir de la parole. Meus amados, Mes bien-aimés, a única coisa que Deus envia l'unique chose que Dieu envoie em qualquer situação que você se encontra, dans n'importe quelle situation que tu te trouves, a palavra. c'est la parole. Diz que o povo clamou a Deus, Salmos 7 e La 7. Bible dit que le peuple ont crié à l'Éternel. Choraram. Ont crié. Diz que não, enviou-lhes a sua palavra. Et il a envoyé sa parole. Diz, a palavra lhes curou Et la parole les a e lhes guéris. libertou da sua distração. Elle les a délivrés de toute distraction. Eu não sei qual é a distração que está acontecendo. Je ne sais pas quelle est la distraction qui arrive dans ta vie. Hebreus capítulo 11, versículo 3. Hébreux chapitre 11, verset 3. Pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Põe-me NTLH. É pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus. E que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Quer dizer, se você consegue ver a gravidez e diz, saiu de uma palavra, eu vou engravidar. Si tu arrives à Você se torna voir, grávida desde o dia que eu sou fértil. tu deviens enceinte dès le jour que tu parles que tu es Diz que fertile. tudo que existe, Tout ce qui existe. meu amado, você não é diferente das tuas palavras. Bien-aimé, tu n'es pas différent de tes paroles. Diz, pela fé nós entendemos. Il a dit par la foi nous comprenons. Ok, há uma definição simples da fé. O que é a fé? Il y a une définition simple É a de la foi. resposta do espírito do homem La foi, c'est la réponse de l'esprit de l'homme à palavra de Deus. à la parole de Dieu. Diz, pela fé entendemos Par la foi, nous comprenons que os mundos pela palavra de Deus foram criados. que le monde a été créé par la parole de De Dieu. maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. De sorte que qu'est-ce que nous voyons, c'est fait de NTLH l'invisible. diz assim, o final, só NTLH, o final. Une autre version. Que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Não se vê. O que não se vê é a palavra. Eu declaro, você não vê a palavra, mas você sente o som da palavra. Ce qui est invisible, c'est la parole. Tu ne vois pas la parole, mais tu écoutes la O parole. escritor de Hebreus disse, pela fé nós entendemos Par la foi, nous comprenons que os mundos foram criados pela que palavra de les Deus. mondes ont été créés par Diz la que parole de tudo que Dieu. existe, Tout ce qui existe, tudo que existe. tout ce qui existe. Meu amado, o que você quer que comece a existir? Qu'est-ce que tu veux qui commence à exister? Disse, tudo que existe. Tout ce qui existe Disse, começou com uma palavra. commence par une parole.
Meus filhos vão me enterrar, não vou enterrar nenhum filho. São palavras que você declara Mes todos os enfants dias. vont m'enterrer, je ne veux pas les A tua enterrer. vida vai na direção das tuas palavras. Ta vie va Mesmo en quando a direction de morte ta parole. vem, encontre uma palavra que deu a vida para você. Même si la mort vient, ça rencontre une parole qui t'a donné la vie. Não importa que família que você nasceste. Peu importe la famille d'où tu viens, d'où Não tu es né. importa o nível da magia que existe naquela família. Peu importe le niveau de la magie qui existe Eu dans cette famille. acredito. Je crois. É possível existir Daniel em Babilônia e dominar sobre todos. C'est possible que Daniel subsiste à Babylone et domine sur tout. Essa história, porque na minha família são muitos bruxos. Cette histoire qu'il y a beaucoup de sorciers dans ma famille, É bom num lado. c'est bon dans un autre É côté. bom até um certo ponto. C'est bon jusqu'à un certain point. O normal agora é assim. Mais le normal maintenant, c'est ceci. Na minha família existem muitos bruxos. Dans ma famille, il y a beaucoup de sorciers. Eu também existo. Moi aussi, j'existe. Eu não nego a vossa bruxaria. Je ne refuse pas votre sorcellerie. Vocês também não negam a minha presença. Vous aussi ne refusez pas ma présence. Só que qual é o nosso problema? Quel est notre problème d'abord? Nós reconhecemos que eles existem. Nous reconnaissons qu'ils Mas existent. vocês esquecem também, reconhecem que você existe. Mais il faut qu'ils reconnaissent aussi que tu existes. Existem coisas que não se operam na tua família, não é porque eles te gostam, porque você está lá. Il y a des choses qui ne s'opèrent pas dans ta famille. N'est pas parce qu'ils t'aiment, mais parce que tu es là. Não pensa que não operam porque eles acham que eles têm piedade. Satanás não tem piedade de você. Ne pense pas qu'ils n'opèrent pas parce qu'ils ont pitié de toi. A Satan única n'a pas coisa que pitié de toi. refreia o poder do diabo na família é a tua presença. L'unique chose qui arrête la puissance du diable, c'est toi dans ta famille. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Yeah. É pela fé que nós entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Não se vê, não se vê. Ce qui est invisible, ce qu'on ne voit pas. Há uma história bonita Il y a une belle histoire que eu gosto muito. que j'aime beaucoup. Marcos capítulo 11. Marc chapitre 11. A habilidade criativa da palavra de Deus. L'habilité créative de la parole de Dieu. Marcos capítulo 11. Marc chapitre 11. Começa no versículo 12. Verset 12. ACF. ACF, s'il vous plaît. Jesus estava entrando para Jerusalém, não é? No Jésus versículo 1. entrait en Jérusalem. Como já era tarde, Comme était déjà trop tard, não tinha como chegar até a sinagoga. il ne pouvait pas arriver à la synagogue. Agora, bem, diz, no dia seguinte, La Bible dit lendemain, quando saíram de Betânia, quand ils ont sorti du Béthanie, disse que teve fome. il a eu faim. Isso fala de Jesus. Disse, Jesus teve fome. Il a eu faim. Jésus a eu faim. Versículo a seguir. Verset suivant. Vendo de longe uma figueira que tinha folhas, foi ver se nela acharia alguma coisa. Chegando a ela, não achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Eu gosto dessa história. J'aime cette histoire. Diz que viu de longe uma figueira. Il a vu de loin une figuière. Chegou, aproximou-se lá com a esperança de que iria encontrar figos. Il s'est approché dans l'espérance d'avoir Diz que un figue. não havia figos, Il n'a eu aucun fruit porque não era tempo. parce que ce n'est pas encore la saison. Naturalmente dizendo, as coisas acontecem com o seu tempo. Naturellement disons, les choses arrivent dans ces saisons. Mas só que chega numa fase, Mais il arrive une phase, quando o mestre do tempo chega, lorsque le maître de temps arrive, o tempo tem que se submeter ao tempo. le temps doit se soumettre à lui. Há um tempo dos tempos. Il y a un temps de temps. Oh yes. Há um Cronos, há um Kairos. Il y a un chronos, il y a un kairos. Quando o tempo natural se levanta, Quand le temps naturel se lève, quando ele encontra o tempo sobrenatural, quand ça rencontre le temps surnaturel, ele tem que se submeter. elle doit se soumettre. Por que Jesus tinha que amaldiçoar isso? Pourquoi Jésus devait le maudire? Há um versículo na Bíblia que diz assim: Il y a un verset dans la Bible qui dit ceci. há um tempo determinado Il y a un temps déterminé para todas as coisas, pour chaque chose mas debaixo do sol. sous le soleil. Não em cima, debaixo. Pas sur, mais sous le Jesus é de soleil. cima do sol.
O tempo é só determinado para as coisas que estão debaixo do sol. Le temps est déterminé pour des choses sous Ele le faz soleil, parte das coisas de cima do sol. mais il fait partie des choses au-dessus du soleil. Quer dizer, quando alguém que está em cima do sol, o teu tempo não lhe diz nada. Quand quelqu'un est sur le soleil, ton temps ne lui dit O rien. tempo é só para as coisas que estão debaixo do sol. Le temps, c'est seulement pour des choses qui sont sous le soleil. Ele sempre diz, eu não sou daqui, eu sou de lá. C'est comme dire que je ne suis pas d'ici, mais je suis de là-bas. Outra forma de dizer, quando eu quero figo, tu deves me dar figo. Autre manière de dire, si j'arrive, tu dois me donner le fruit. Versículo 14. Verset suivant. Jesus falando disse na árvore, nunca mais coma alguém fruto de ti, para sempre. E os seus discípulos ouviram isto. Jesus fazia coisas intencionais. Jésus faisait des choses avec intention. Ninguém come mais fruto de ti, Que personne ne mange plus para de fruit, sempre. pour toujours. Pedro também, como viste, quero ver. Pierre a aussi vu, il a dit, je veux voir. Versículo 20. Verset 20. Versículo 20. Verset 20. E eles passando pela manhã, o outro dia já, Ils ont passé le lendemain viram que a matin. figueira se tinha secado desde a raiz. Ils ont vu Desde as que raízes. les figuiers s'est séché depuis les racines. Versículo a seguir. Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste se secou. Disse, a figueira que tu declaraste palavra sobre ele. Les figuiers dont tu as déclaré la parole. Liberaste uma palavra, não de criar, mas de destruir. Tu as libéré une parole, pas de créer, mais de Disse, détruire. mestre, a figueira que tu liberaste uma palavra sobre ele. Pierre a dit, maître, la figuière dont tu as libéré une parole sur Tudo elle. que existe tem ouvido. Tout ce qui existe ont des oreilles. Tudo que existe aqui na terra Tout ce qui existe sur la terre tem ouvido. ont des oreilles. A chuva tem ouvido, o sol tem ouvido, a terra tem ouvido, la pluie as a árvores des têm oreilles. ouvido. Le soleil a des oreilles. Les arbres ont des oreilles. Como é que alguém pode chegar na árvore e dizer, árvore, eu te digo seca? Comment quelqu'un peut arriver devant un arbre et le dire de sécher? Comment? Vou falar, esse aqui está a ficar doido. Ah, ceci est fou. Vou vos contar um testemunho meu. Je vais vous raconter un témoignage. Aconteceu, acho que 2015. Ça s'est passé, je pense, à 2015. Eu andava com o carro. Je marchais dans ma Acho que era um voiture. X35. De repente o carro, não é porque parou só, porque não. Estava já estragado. Donc la voiture était déjà mal. Saiu do mecânico. Et ça s'est sorti du Mas mécanicien. aquele problema continuava. Mais le même problème arrivait toujours. E aquilo parou mesmo. Et ça vraiment a arrêté. Vraiment. Alguns mecânicos passaram desse mestre, devem te puxar. Et quelques mécaniciens ont dit vraiment, on doit vraiment te... Devem te puxar, tu não vais sair daqui. Tu ne vas pas sortir d'ici. A minha intenção logo disse, se vão me puxar, deixa já ligar para o meu irmão e pelo menos passa aqui para me puxar. Mon intention, c'était si c'est pour... Mas sentava no carro à espera dele. Sentava no carro à espera dele. Je me suis assis à ma voiture en attendant mon frère. Alguma coisa no meu espírito veio fortemente em mim. Quelque chose est arrivé fortement dans mon esprit. Se tu creres, tu verás a glória de Deus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Peguei as minhas mãos, passei à frente, declarei a palavra, disse, carro, você estás a me ouvir. J'ai passé devant ma voiture et j'ai commencé à déclarer. Comecei a proclamar, tu vais andar em nome J'ai de commencé Jesus. à proclamer, tu vas marcher. Disse, ninguém vai me rebocar daqui, no nome de Jesus. Personne ne va me révoquer d'ici au nom de Comecei a Jésus. proclamar a palavra sobre o carro. J'ai commencé à proclamer des paroles Para sur la você achar voiture. que esse é maluco, eu sou maluco em Cristo. Tu vas trouver ces gens-là fous, mais je suis fou. Disse, Au não, Christ. no nome de Jesus. J'ai dit non au nom de Jésus. Carro, ouça a minha voz. Voiture, écoute ma voix. Eu vou sair daqui com você em nome Je de vais Jesus. sortir d'ici avec toi Não au nom vou de parar Jésus. no caminho. Je ne vais pas arrêter au Em chemin. nome de Jesus. Au nom de Jésus. Entrei no carro. Je me suis entré à la Não é voiture. porque vou tentar com toda a convicção meter, pum, start, pum. Avec toutes les convictions, j'ai démarré la voiture. Uma vez eu andava com meu irmão. Estávamos a andar juntos. O meu irmão francês já viu tanta coisa comigo. On marchait ensemble. Mon petit frère a vu beaucoup de choses avec Então, moi. eu falei, em nome de Jesus. Ele ficou assim. Disse, disse Au ah, nom não. de Dessa Jésus. vez só Il a arrêté comme foi. Só deu certo. Disse, vou fazer mais. ça. Ça, c'est de la chance. Je lui ai dit, je ferai encore. O trânsito viu meu carro, tá, já vi rápido. Eu disse, no nome de Jesus. Je disais même au nom de Jésus. Il m'a dit pas ça. Disse, não, mais uma vez.
Encore une fois, tu No ne outro vas pas. dia mais, Un fiz, autre disse, jour, não, j'ai fait la même chose. não é a calhar, é certo. Non, ce n'est pas de la chance. Existem princípios Il y espirituais. a des principes spirituels. São princípios espirituais. Ce sont des principes Não spirituels. tenta, faça-o. Ne tente Funciona pas, como fais-le. Deus. Tenha a mentalidade que você pode tudo Ei, ela naquele monta que ali. te fortalece. Ayez la mentalité que tu peux tout en ce qui te fortifie. Sabe qual é o nosso problema? Tu sais quel est notre Só problème? tentamos fé, tipo, alguém está doente, vou. Não, funciona para tudo em nome de Jesus. La foi fonctionne pour tout au nom de Jésus. Diz que tudo que tu fizer por palavra, por obra, faça-o em nome de Tout Jesus. ce que tu fais en parole et en œuvre, fais-le au nom de Jésus. É isso que a Bíblia diz. C'est ce que la Bible dit. Nós fizemos só para outras coisas, chamamos em nome de Jesus. Pour quelque chose, on dit au nom de Jésus. Pedro, lembrando-se, disse: Mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secou-des da raiz. Pierre a dit que la figuière dont tu as maudit. Jesus s'est nos séchée ajudou de aqui. la racine. Ajudou-nos aqui. Versículo a seguir. Jésus nous a aidés ici. Jesus respondendo disse-lhe: Tende fé em Deus. Jésus a dit, ayez la foi en Dieu. Não, mas o termo certo no grego Le terme correct en grec, não é tende fé em Deus. ce n'est pas ayez la foi en Dieu. Tenha fé tipo de Deus. C'est ayez la foi type de Dieu. Agora depois ele começa a explicar como é que funciona a fé tipo de Deus. Et il a dit comment fonctionne la foi comme Dieu, comme de Dieu. Como de Deus. Comme de Dieu. Versículo a seguir. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, Parce qu'en vérité, je vous l'ai dit, c'est lui qui dit à cette montagne, ergue-te, lève-toi d'ici lança-te no mar. et lance-toi à la mer. O problema está ali. Não duvidar no seu coração. Le problème, c'est de ne pas douter dans ton cœur. Quando tu falas disso, não duvida no teu coração. Quand tu parles, ne doute pas dans ton cœur. Não duvidar em seu coração, Et ne pas douter dans ton mas cœur, crê que se fará aquilo que ele diz. mais croyant que ça se fera comme tu dis, Disse, tudo o que ele disser, lhe será feito. tout ce que tu diras, ça sera Porque fait. ele não disse que se você disser o que a palavra diz, o que você diz. Il n'a pas dit si tu dis ce que la parole dit. Non, il a dit si tu dis. Sabe qual é o nosso problema? Tu sais quel est notre problème? Chegamos numa situação de... A Bíblia diz, está escrito, ei, isso é de bebê. Nous arrivons à dire, la Bible a dit ceci. Ça c'est de bébé. Tu estás a orar, a Bíblia diz, está escrito. Não, você está escrito já quando estás a falar. Quand tu Você pries é a en palavra disant, que se fez carne. quand My tu pries en goodness. disant, il est écrit ceci. Non, tu es déjà une parole faite chair. Funciona como Jesus funcionava. Já viu Jesus a falar? Está escrito na lei de Moisés. Tu commences à fonctionner comme Jésus a fonctionné. Está escrito em Isaías. Tu as vu déjà, Jésus dit, il est écrit en Ésaïe. Diz que não duvidar no seu coração, Il a dit, ne doutons pas dans ton cœur, mas crê que aquilo que ele diz. mais en croyant que ce que tu dis. Disse, tudo que ele disser, ele será feito. Il a dit, tout ce que tu diras, ça sera fait. Jesus disse, é isso que vocês viram. O que eu fiz é que liberei a palavra, fui embora. Jesus a dit- acreditando na palavra que eu disse. Jésus a dit, c'est ce que vous m'avez vu faire. J'ai dit seulement la parole et ça a arrivé. Se tu aceitas que você é filho de Deus, Si tu acceptes que tu es enfant de Dieu, se tu fils de aceitas Dieu, que tu tens vida de Deus, si tu acceptes que tu as la vie de Dieu, então funciona como Deus. alors fonctionne comme Dieu. É só isso. Se tu aceitas que C'est você é ça. filho de Deus, Si tu acceptes que tu es fils de Dieu, a única ferramenta que Deus te dá l'unique clé, instrument que Dieu te donne, é a palavra. c'est la parole. Não é a bruxaria. Ce n'est pas de la sorcellerie, É a palavra de Deus. c'est la parole de Dieu. Tem habilidade para criar tudo o que você quer. Ça a habilité de créer tout ce que tu veux. Lembra daquela história? Jesus estava a pregar a palavra ao lado do mar. Rappelez-vous qu'un jour Jésus prêchait la parole E estava lá dois barcos. et il avait deux barques là-bas. Dos barcos era de Pedro. Un des barques c'était à Pierre Pediu o barco de Pedro. et il a demandé le barque de Pierre. Entrou no barco, então continuou a pregar. Il a entré et il a continué à prêcher. Depois de terminar a sua pregação, Et après avoir terminé sa prédication, disse ao Pedro: il a dit à Pierre, Sabe, quando Deus utiliza aquele que é teu, tu sais, quand Dieu utilise ce qui est à toi, Deus é bom. Dieu est tellement bon. Quando Deus usa o teu tempo, Quand Dieu utilise ton temps, quando Deus usa a tua vida, quand Dieu utilise ta vie, saiba, é para o teu próprio bem. sache que c'est pour ton bien.
Pedro entregou o barco, não sabia que depois de entregar o barco, alguma coisa poderia vir. Pierre a seulement donné sa barque, mais il ne savait pas ce qui s'arrivera en donner Tu achas sa quando barque. tu abandona a tua família em casa, vem aqui na igreja para servir a Deus, Deus não sabe que tu abandonaste pessoas em casa? Quand tu abandonnes même ta famille à la maison, tu viens à l'église. Est-ce Deixa que teu Dieu ne marido. le sait pas? Tu laisses même ton mari. Deixa os teus filhos, Tu laisses même tes enfants. deixa a tua empresa Tu laisses même ton e entreprise. tu vens à igreja Et tu viens à l'église. e achas esse Deus não vai cuidar de você. Tu penses que ce Dieu ne prendra pas soin de toi? Não, eu só sei que Deus é galardoador daquele que o busca. Non, je sais que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Disse a Pedro, lança as redes ao mar. Il a dit à Pierre, lancez le filet, la filet à la mer. Pedro disse, olha, eu sou pescador, Pierre a dit, je suis pêcheur. tenho experiência nisso. Nous avons l'expérience. en ça. Pescamos durante toda a noite, Nous avons pêché pendant toute la nuit, não encontramos nada. mais on n'a pas pu trouver. Uma das coisas que eu acho que Pedro tinha, mesmo não sendo discípulo de Cristo, Je pense que quelque chose que Pierre avait, même en étant pas encore disciple de Jésus. a Bíblia não dá detalhe de que tipo de sermão Jesus pregou. La Bible ne donne pas le détail de sermon de Jésus en Mas ce eu temps-là. acredito que Pedro ouviu alguma coisa. Mais je crois que Pierre a écouté quelque Porque chose. Pedro disse assim a Jesus. Parce que Pierre a dit ceci à Jésus. Primeiro chamou, mestre, Il a dit, Maître, pescamos durante toda a noite, não encontramos nada. nous avons péché durant toute la nuit. On Disse, n'a mas pas rien segundo a trouvé. tua palavra, Mais selon ta parole, de segundo a tua palavra, selon ta parole, vou lançar. je vais lancer. Oh my God. Segundo a tua palavra, vou lançar. Selon ta parole, je vais lancer. Pedro pegou as redes, Pierre a pris la lançou. filet et l'a lancé. Disse, houve pesca. Et il a eu de Num poissons nível, até o barco começou a ir a pique. d'un niveau que même la barque commence à Chamou commencer à- outros amigos que é para ajudarem a repartir o peixe. Ils ont appelé d'autres amis pour l'aider à mettre le poisson. Jesus dans la sabia barque. que a palavra tem habilidade criativa. Jésus savait que la parole a de l'habilité créative. A palavra cria tudo que você quer. La parole crée tout ce que tu veux. A empresa grande que você precisa está dentro de você. La grande entreprise dont tu as besoin, c'est Se você não começar a proclamar essa empresa fora, si tu ne commences pas à proclamer cette entreprise, o casamento bom que você quer está le dentro de bon você. mariage que tu veux est en toi. Não, a palavra tem habilidade criativa. Non, la parole a une habilité créative. Sabe, uma criança Tu sais, un petit enfant, nasce hoje. il est né aujourd'hui. Está num casal que fala. Entre un couple qui parle. O foco dele é muito ouvir esse casal. Le fait d'y écouter beaucoup, c'est Pai et mãe. le père et la mère. Há palavra que o pai não vai lhe ensinar. Il y a des mots que son père ne va pas Mas ele l'enseigner. começa logo a falar. Mais Papá, il commence à parler déjà papa, mamã, maman, prato, plat, prato, plat, água, l'eau, dormir, dormir. dodói. Mas só está a ouvir. Il écoute seulement. Da mesma forma é a palavra de Deus. De la même manière, c'est la parole de Dieu. Quanto mais você vai ouvindo a palavra, Plus tu écoutes la parole, quanto mais você vai estando conectado com a palavra, plus tu es connecté à la parole. você vai reproduzir a mesma coisa que a palavra diz. Tu vas reproduire la même chose que la parole dit. A criança ninguém lhe levanta sempre para andar, mas o fato dele ver os pais andar, um dia ele começa a se esforçar para andar. L'enfant, on ne le lève pas pour commencer à marcher. Le fait de voir ses parents marcher, Porque il o va se lever. ambiente onde ele se encontra diz que tu deves andar e tu tens habilidade para andar. Parce que l'ambiance dont il se trouve le dit que tu as l'habilité pour marcher et Se tu dois você se marcher. encontrar num ambiente onde a palavra sempre é pregada, Si tu te trouves dans un endroit où la parole est tellement prêchée, tu não terás outra coisa senão praticar a palavra que você ouve. tu n'auras que pratiquer la parole. Tiago capítulo 1 Jacques chapitre 1. disse: sede praticantes da palavra, Soyez pratiquants de la parole. não apenas ouvinte. Non seulement ceux qui Não écoutent. está falando de dizer, tu tens que ter habilidade para criar as coisas, não ser apenas ouvinte da palavra de Deus. Dans une autre manière, tu dois avoir l'habilité de créer les choses, non seulement d'écouter.
Sede praticante da palavra de Deus. Soyez pratiquants Faça de la parole de Dieu. funcionar a palavra de Deus. Faisez fonctionner la parole de Dieu. Alguém está aqui comigo? Amen. Imagina, tu se encontras doente, tu espera que alguém te diga, vamos orar. Tu, meu corpo, tu ouça a minha voz no nome de Jesus. Imagine-toi que tu es malade et on te dit, on va prier. Tu dis, Seigneur, mon corps, Eu écoute-moi. declaro que tu funciona no nome de Je Jesus. déclare que tu commences à fonctionner au nom de Jésus. Se lembra quando eu parti? Pardon? Me colocaram gesso. Mes pieds ont brisé. Eu vim aqui, acho que era num sábado, não é? Je me suis venu un samedi. Voltei em casa, estava o gesso mesmo, via com muleta. Je me suis retourné à la maison avec des béquilles. Agora está me imaginar eu pregar domingo. A paz do Senhor, amado. Je m'imagine à prêcher dimanche avec Jesus des te béquilles. ama. Jésus t'aime. Jesus te cura, amém. Jésus te guérit. Amen. Algo me veio no Espírito. Quelque chose est arrivé à mon Se o esprit. Espírito que tirou Cristo dentre os mortos Que habita em ti. l'esprit qui a fait ressusciter Jésus d'entre les morts. Eu disse, amanhã mesmo vou pregar essa palavra que eu digo que cura. Ainda me encontrar a paz do Senhor amado assim. Je me demandais, est-ce que demain, je vais prêcher que Jésus guérit comme ça? Cheguei e disse, não. Je me suis arrivé, je me suis dit Peguei non. tesoura. Tirei o gesso. Comecei a andar no nome de Jesus. Je Meu corpo commençais à funciona marcher bem. au nom de Jésus. Meus ossos funcionam bem em nome de Mes Jesus. os fonctionnent bien au nom de E era Jésus. proibido eu usar sapato. C'était vraiment interdit. Não De marcher avec não des poderia usar sapato. Je ne pouvais pas porter les chaussures. Só sei que na noite toda eu declarando palavra. No Je nome de sais Jesus. que O meu ce- corpo funciona bem. ce Tudo em mim nuit-là, funciona. O meu je corpo commençais à responde à déclarer. palavra de Deus. Mon Nada corps vai me fonctionne. colocar para baixo. Nada vai me colocar no gesso. Et rien ne me mettra en Ouça a minha bas. voz, o meu pé. Écoute Eu ma declaro voix. em nome de Je Jesus. déclare au nom de De Jésus. manhã às 6 horas coloquei sapato, vinha. Aleluia! À Amém! 6 heures, je me suis venu à No l'église final, pour a prêcher. Berenice perguntou, pastor, o que se passou? On m'a demandé, Romanos pasteur, qu'est-ce qui s'est capítulo 11, passé? filha. J'ai dit, Romains chapitre Se 11. o Espírito que tirou Cristo entre os mortos habita em ti, Si l'esprit Dis- qui a tiré vai Jésus d'entre les vivificar o morts teu corpo mortal. habite en toi, ça vivifiera ton corps mortel. Pratica a palavra de Deus. Pratiquez la parole de Dieu. Milagre que você, ou seja, milagre que você vê, os milagres que você ouça na Bíblia. Nem para te contar que eu estou a dizer, você também pode. Le miracle que tu vois ou tu écoutes dans la Bible, c'est pour te dire que tu peux aussi. Diz, esses sinais seguirão aqueles que creem. Não A diz Bíblia seguirão diz, pastor. Todos se- que creem. Ces signes accompagneront tous ceux qui ont cru. Diz, em meu nome expulsarão demônio. Oh, à mon nom, vous chasserez les démons. Eles falarão em novas línguas. Vous parlerez en de nouvelles langues. E se beberem alguma coisa mortífera, diz, não lhes causará dano algum. Et si vous buvez quelque chose qui tue, ça ne vous fera pas du mal. Diz, colocarão mão aos doentes, serão curados. Vous imposerez les mains sur les malades et ils seront Nem guéris. sempre encontrarão doente. Coloca a mão sobre ti mesmo. Mets ta main, impose ta main sur toi-même. Um dia alguém me disse, pastor, quando oro pelas pessoas dá certo. Na minha vez não dá. Quelqu'un m'a dit, pasteur, quand je prie pour les autres, ça arrive, mais quand je prie pour moi, ça n'arrive doente eu pas. oro, a doença dele sai. Mas eu quando estou doente eu oro, nada. Quand je prie pour eux, ils sont guéris, mais quand je prie pour moi-même, je ne suis pas guéri. Eu sempre lhe Qu'est-ce qui pergunto, se o que é que passe? você faz quando você ora pelos outros? Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu fais quand tu pries pour les autres? Faça da mesma forma. O princípio é o mesmo, vai dar certo. Fais de la même manière, c'est le même principe. Et Doença ça não va conhece marcher. pessoa. Só conhece a autoridade. La maladie ne connaît pas l'homme, mais connaît l'autorité. Aplica a mesma autoridade que você aplica quando você ora nos outros. Appliquez la même autorité que tu appliques quand tu pries pour les autres. Último exemplo. Dernier exemple, Ezequiel capítulo 37. Ézéchiel chapitre 37. Diz que fui levado no Espírito Il a dit, je suis amené à l'esprit pelo Senhor. par Dieu. E me encontrei no meio de ossos secos. No vale dos ossos secos. Et je me suis retrouvé dans les vallées des ossements séchés. Deus pergunta, filho do homem, Dieu l'a demandé, fils de l'homme, será que esses ossos podem viver? est-ce que ces ossements peuvent revivre? Só o Senhor o sabe. Seul Dieu sait. Continua, acho que é versículo 3. Acho que está no versículo 3. Verset 3, je pense. Filho do homem, porventura viverão esses ossos? Eu disse, Senhor, Deus, tu o sabes. Fils de l'homme, est-ce que ces os peuvent revivre? Je disais, Seigneur, tu sais. Versículo 4. Verset suivant. Então me disse, profetiza.
Il m'a dit, prophétise. Eu quero tirar essa palavra. Põe uma versão que não diz profetiza. Mais une autre version. Não sei qual é. Je ne sais pas Ok, quelle est mas la version. mantém só. Porque quando a Ah, ideia vous vem da pouvez profecia, essa aqui é para os profetas só. Parce que l'idée que ça nous donne, que ça c'est pour seulement de prophètes. A palavra profetizar ali não é bem só profetizar, não, é declarar, fala. Le mot prophétiser ici, ce n'est pas seulement prophétiser, mais c'est déclarer, Então ele c'est me disse, parler. profetiza a esses ossos secos. Il m'a dit, prophétiser à ces ossements Diga-lhes o séchés. seguinte, Dis-le ceci. ossos secos, Ossements ouçam a séchés. palavra. Écoutez la parole. É a mesma coisa. Casamento, ouça a palavra do Senhor. Mariage, écoutez la parole de Emprego, ouça a l'Éternel. palavra do Senhor. Emploi, écoute la Se parole osso de pode l'Éternel. ouvir, o que é que não pode ouvir? Si les os peuvent écouter, qu'est-ce qui ne peut pas écouter? A minha empresa, ouça a palavra de Deus. Mon entreprise écoute la parole de Dieu. Meus filhos, ouça a palavra de Deus. Mes enfants écoutez la parole de Dieu. Meu ventre, ouça a palavra de Deus. Mon ventre écoute la parole de Dieu. Minha cabeça, ouça a palavra de Ma Deus. tête écoute la parole de Dieu. Então ele me disse, profetiza a esses ossos. Diga-lhes o seguinte. Il m'a dit, prophétise à ces ossements. Et Ossos dis, secos, ouçam a palavra do Senhor. écoutez la parole de Versículo l'Éternel. a seguir. Verset suivant. Assim diz o soberano, o Senhor, Ainsi dit le souverain, le Seigneur, a estes ossos. à ces ossements. Farei a vida entrar novamente em vocês. Je ferai que la vie entre en nouvelle en vous. Versículo a seguir. Colocarei tendões e músculos, Je mettrai des muscles, carne e pele. la chair Meus et amados. la peau. Não estamos a falar de algo que morreu, ou seja, alguém morreu agora. São ossos, eu gosto de dizer, ossos sequíssimos. L'autre version de la Bible dit les os tellement vraiment Quer dizer que séchés. não há esperança para isso, não há. Donc, il n'y a pas de l'espérance pour ça. Eu não sei qual é a situação que está sem esperança. Je ne sais pas la situation qui n'a Mas plus eu de acredito l'espérance. na palavra que pode criar tudo que você Mais je necessita. crois à la parole qui peut tout créer en toi. Colocarei tendões Je mettrai e músculos, des muscles, carne e pele la chair et la peau sobre vocês. sur vous. Depois lhes darei vida novamente. Et après, je donnerai aussi la vie. Assim vocês saberão que o Senhor, ou saberão que eu sou o Senhor. Ainsi, vous saurez que je suis l'Éternel. Versículo a seguir. Verset suivant. Obedeci ao Senhor e disse as palavras que ele tinha ordenado. J'ai obéi à l'Éternel et j'ai dit les paroles dont il Enquanto m'a ainda profetizava, Pendant que je prophétisais, comecei a ouvir. je commençais à écouter. Há coisas que vão começar a acontecer quando você está a declarar. Il y a des choses qui vont commencer à arriver quand tu commences à Enquanto ainda eu déclarer. declarava a palavra que o Senhor me disse, Pendant que j'ai déclaré la parole, que comecei Dieu a m'a dit, ouvir reboliço, era barulho. je commençais à écouter un bruit Barulho estranho. très Barulho étrange. de ossos batendo com os outros. Bruit des os commençait à se mettre ensemble. Os ossos estavam se juntando, Les os ont commencé à se cada mettre. ocupando o seu próprio lugar. Chaque os occupait sa place. O osso do pé não foi na cabeça. L'os de pierre n'a pas allé à la tête. O osso que está nas mãos não foi no pé. L'os de la main n'a pas allé au pied. Ninguém pegou aquilo apenas declarando a palavra de Deus. Il a seulement déclaré la parole de Dieu. O teu processo não vai no processo disciplinar, não. Ton processus ne va pas aller dans la processus Ah, não, disciplinaire. o caso como está. Não, declara somente a palavra de Deus. Déclare seulement la parole de Dieu. Direciona o teu processo com a palavra de Deus. Directionnez ton processus à la parole de Diz que Dieu. cada osso tomou o seu próprio lugar. Chaque chose a commencé à prendre sa place. A habilidade criativa da palavra de Deus. Deus queria juntar os ossos. Disse, olha, não vou mandar os anjos começarem a juntar cada osso. Dieu pouvait même envoyer les anges pour aider les os. Ele tem milhares de anjos. Il faut avoir même des milliers Poderia mandar d'anges. o anjo, vão lá, faça esse trabalho. Junta Ele pouvait os même cada envoyer cabeça les aqui, anges. cada cabeça no seu lugar. Allez, chaque chose à sa place. Cabeça da Chantal, não põe na pau. O pé da Mariana, não põe na Berta. De la Marianne ne met pas à la Berthe. Não se dá trabalho Ne te donne pas de de mandar a travail. pessoa para trazer o que estão a falar de mim. Declara somente a palavra de Deus. Déclare seulement la parole. Porque as pessoas que profissionalizaram já são profissionais assim na fofoca, estás a ver? Il y a des gens qui sont professionnels. Recrutam pessoas para lhe trazerem informação. Ils demandent aux gens de l'amener des Como eles já não têm informations. tempo para estar lá, diz, o que falaram de mim?
Comme il n'a pas le temps pour ça, il questionne. Qu'est-ce Na qui- tua idade ainda precisa a pessoa para falarem o que falaram de ti. À Na ton tua idade. âge, tu demandes qu'est-ce que les gens Há coisas parlent que têm nível. à toi. Il y a des Há choses qui níveis ont que des Deus está a niveaux. te levar. Pergunta o que vocês falaram de mim para fazer. Il y a des choses, il y a des niveaux dont Dieu t'élève. Ça n'est plus nécessaire. Sabe uma coisa? Eu gosto que vocês falam de mim. J'aime quand les gens parlent concernant moi. Mas À eu propos existo, de por moi. que não vão falar de mim? Só quem não faz nada, não vão falar nada sobre ele. Ceux qui ne font rien, on parlera Mas só pas que no de mundo lui. é assim, mesmo quando tu não faz nada e falam mal de ti, é melhor só fazer. Mesmo quando tu não faz nada, Même também quand falam tu mal ne de ti. fais rien, on parle même mal de toi. Alguém diz, eu nunca fiz nada, mas falam mal de ti. É mesmo porque você não faz nada é que te falam mal. Je n'ai rien fait du mal, mais on parle mal de moi. C'est Nunca fiz vraiment parce que tu nada, fais eu até rien. nunca estive lá, ou como você mesmo não estás lá, é motivo a te falarem mal. Je n'ai jamais même été là, mais c'est pour ça qu'on te parle mal. Então me falam mesmo. Mais qu'il parle, É bom, c'est bien. é uma publicidade gratuita. C'est une publicité gratuite. Alguém está aqui? Publicidade gratuita. C'est une publicité Há gratuite. pessoas que nem queriam me conhecer. E quem é aquele pastor? Il y a des gens qui ne voulaient pas me connaître. Qui est ce pasteur-là? Quando ele entra no... Também quero lhe ver. Entra no Ei, YouTube, cala ei, numa eu mensagem. vou Fala, sim levar. oh, é mentira. Aham. Calhou numa mensagem. O que ele levou lá é a fofoca. Ce qui l'a mené là-bas, c'est ce qu'il avait écouté. Eu quero dizer para você, nessa tarde. Je vais te dire, Tu tens tudo para você criar tudo. tu as tout pour créer tout. Diz, a palavra não está longe de ti, está na tua boca. La parole n'est pas loin de toi, c'est dans ta bouche. Há uma coisa que Deus disse a Josué depois de Moisés partir. Il y a quelque chose que Dieu a dit à Josué après avoir Moïse à partir. Não te aparta da tua boca. Não no coração, diz, da tua boca o livro desta lei. Il a dit que ce livre de la loi ne s'éloigne pas, non de ton cœur, mais de ta Josué, bouche. quer ser diferente? Josué, tu veux être différent? Não te aparta da tua boca o livro desta lei. N'éloigne pas de ta bouche le livre de Diz, antes la loi. medita nele dia e noite. Méditer jour et nuit. A palavra meditar é a palavra agar. La parole méditer, c'est la parole agar. Significa sussurrar, rugir, Agar veut dire soupirer, falar, parler, declarar. déclarer, Tá vendo como o leão faz? comme lion, A rugir. il rugit. Ah, aquele mesmo. Pelo menos como falaste leão, já entenderam que é mesmo rugir. Alguém está aqui? Então quer dizer que todos os dias tu estás a rugir a palavra de Deus. Chaque fois, tu rugis la parole de Dieu. Não vou fracassar, nasci para dar certo. Je ne vais pas faillir, je ne Nasci suis pas para né dar pour certo. faillir. Je suis né Nasci pour para dar réussir. certo. Je suis né pour Nasci réussir. como solução da família. Je suis né comme la No nome solution de de la Jesus famille. Cristo Au de nom de Nazaré. Jésus de Eu Nazareth. não vou fracassar. Je ne vais pas faillir. Não nasci para bater palma para os outros somente. Je ne suis pas né pour applaudir les autres Vim seulement. para fazer a minha caminhada também. Je suis venu pour faire aussi. Nada mon vai me chemin. colocar para baixo. Rien ne me mettra en Estarei bas. sempre por cima. Je serai toujours A en minha haut. vida Ma vie só tem uma direção. a seulement une Para direction. frente e para cima. En avant et en haut. Quer dizer, eu estou a meditar a palavra de Deus. Je médite la parole de Dieu. Isso significa meditar a palavra. Ça veut dire Para méditer. declarar acerca de mim. Je déclare concernant A moi. doença não terá domínio sobre mim. La maladie n'aura pas de la A puissance doença sur não moi. terá domínio sobre o meu corpo. La maladie n'aura pas de la puissance sur Tudo em mon mim corps. funciona bem em nome de Jesus. Tout en moi fonctionne très bien au Meu nom de corpo Jésus. ouça a minha voz. Mon corps écoute ma Eu voix. declaro sobre você. Je déclare sur toi Nenhuma doença, aucune maladie, nenhuma infecção, aucune nenhuma infection, bactéria aucune terá bactérie. domínio sobre você. Aura du Maior é pouvoir sur aquele moi. que habita em ti. Celui qui est en moi Maior é est aquele fort. que anda contigo. Celui qui est plus grand habite en moi. Alguém pode começar a meditar isso? Est-ce que quelqu'un peut commencer déjà à Medita méditer? nele dia e noite. Commence à méditer en cela jour et Salmo nuit. 20 diz: O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Somme 23 dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de Diz que rien. fui pequeno. J'étais jeune, Agora sou grande. aujourd'hui j'ai Diz, grandi. nunca vi Je n'ai jamais vu justo a mendigar o pão. un juste Nunca abandonner vi le pain.
Je n'ai jamais vu. Fui pequeno. J'étais petit. Mesmo na minha inocência. Même dans mon O innocence. justo não mendiga pão. Le juste n'a pas menti le pain. Isso, fui pequeno. J'étais petit. Mas agora que tenho consciência, Mais aujourd'hui, j'ai la dei conscience. conta. J'ai rendu Justo não compte. mendiga pão. Injuste. Por quê? Ne Porque o mendie pas le justo pain. vive pela fé. Parce que le juste vit par la foi. O justo Alléluia. viverá pela fé. Le juste vivra par la foi. O que isso significa? Qu'est-ce que ça signifie? A fé não é ver para crer. La foi n'est pas voir pour A croire. fé é crer para ver. Mais la foi, c'est croire pour voir. A Bíblia diz que pela fé, La Bible dit par la foi, nós entendemos. on comprend. Por que o justo vive pela fé? Qu'est-ce que Jésus veut dire Porque par o la justo foi? entendeu Parce que le juste a que compris pela fé que par la foi, nós entendemos nous que os comprenons mundos foram feitos que pela le palavra de monde a Deus. été créé par la Então parole o de Dieu. justo sabe que tudo que existe Le juste sait foi que tout ce feito qui pela existe palavra de Deus. ont été faits Então, par la para ele parole de Dieu. existir, Pour que ça existe, depende somente da ça palavra. dépend seulement de la parole de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu.